Por que a URSS nunca invadiu o Alasca? Estava a 80 quilômetros de distância, apenas 80 quilômetros. Essa era a distância entre o Império Comunista mais poderoso do planeta e o território americano do Alasca. Tão perto que em dias claros você podia ver a América do lado soviético. Mas por que Stalin e seus sucessores nunca cruzaram essa linha invisível no gelo? A resposta vai chocar você. Imagine acordar numa pequena ilha perdida no meio do oceano, olhar pela janela e ver a União Soviética a poucos quilômetros de distância. Não estamos falando de ficção, isso era real. Durante décadas da Guerra Fria, americanos e soviéticos viveram separados por um estreito congelado que você poderia atravessar a pé no inverno. Soldados soviéticos podiam literalmente enxergar território americano sem binóculos, e vice-versa. Então me responda, por que diabos a URSS, com todo o seu poderio militar, seus milhões de soldados, suas armas nucleares e sua obsessão em expandir o comunismo pelo mundo, nunca invadiu o Alasca? Por que esse pedaço de terra estratégico, rico em recursos naturais e tão próximo, permaneceu intocado enquanto soviéticos e americanos lutavam proxy wars em cada canto do planeta? A verdade é muito mais fascinante e complexa do que você imagina. E para entender essa história insana, precisamos voltar no tempo e desvendar um dos maiores enigmas estratégicos da Guerra Fria. Porque sim, planos existiram, estudos militares foram feitos, mas a invasão nunca aconteceu. E hoje você vai descobrir exatamente por quê. O estreito que dividia impérios. Vamos começar pela geografia. O Estreito de Bering separa a Rússia do Alasca por apenas 82 quilômetros no seu ponto mais estreito. Para você ter uma ideia, isso é menos do que a distância entre muitas cidades brasileiras. No meio desse estreito, existem duas pequenas ilhas, a Ilha Diomedes Maior, que pertence à Rússia, e a Ilha Diomedes Menor, território americano. E sabe qual é a distância entre essas duas ilhas? Apenas 3,8 quilômetros. Durante o inverno, quando o mar congela, você literalmente poderia caminhar da Rússia até os Estados Unidos. Não é teoria da conspiração, é geografia pura. E durante a Guerra Fria, essa proximidade absurda criava uma tensão inimaginável. Soldados de ambos os lados se observavam diariamente. Aviões de reconhecimento sobrevoavam constantemente a região. Era como dois gigantes armados até os dentes, respirando no pescoço um do outro, esperando quem piscaria primeiro. Mas aqui está o detalhe crucial. Antes de 1867, o Alasca pertencia à Rússia. Isso mesmo. Os Estados Unidos compraram o Alasca do Império Russo por apenas 7,2 milhões de dólares. Na época, muitos americanos chamaram isso de a loucura de Seward, o secretário de Estado que fez o acordo, achando que haviam desperdiçado dinheiro com um território congelado e inútil. Spoiler. Foi uma das melhores barganhas da história. Os planos secretos que existiram. Agora vem a parte que poucos conhecem. A União Soviética, sim, considerou invadir o Alasca. Documentos militares desclassificados revelaram que, especialmente nos primeiros anos da Guerra Fria, entre 1945 e início dos anos 1950, estrategistas soviéticos elaboraram cenários de ataque ao Alasca. Stalin estava paranoico, como sempre, e via o Alasca como uma potencial base americana para atacar a Sibéria. Os planos militares soviéticos incluíam ataques aéreos às bases militares americanas no Alasca, especialmente as instalações em Anchorage e Fairbanks, que eram cruciais para a defesa do continente norte-americano. A Força Aérea Soviética tinha capacidade de alcançar essas bases partindo da Sibéria.
Operações de desembarque limitadas, usando forças especiais para sabotar infraestrutura estratégica, como campos de aviação, estações de radar e depósitos de combustível. A ideia não era ocupar, mas paralisar temporariamente as defesas americanas. Estabelecimento de cabeças de ponte em pontos estratégicos do Estreito de Bering, criando zonas de controle soviético que poderiam servir como bases avançadas para operações futuras, ou simplesmente para negar aos americanos o controle total da região. Então, por que esses planos nunca saíram do papel? Por que a invasão nunca aconteceu? Prepare-se, porque as razões vão te surpreender. Razão número 1. A bomba atômica mudou tudo. Depois de Hiroshima e Nagasaki, o jogo mudou completamente. Quando a União Soviética desenvolveu sua própria bomba atômica em 1949, qualquer confronto direto entre as superpotências passou a significar uma coisa: aniquilação mútua garantida. A sigla em inglês é MAD, Mutually Assured Destruction, e o nome não poderia ser mais apropriado. Era literalmente uma estratégia insana. Invadir o Alasca não seria como invadir a Hungria ou a Tchecoslováquia. Seria um ataque direto ao território soberano dos Estados Unidos. E isso, meus amigos, significaria guerra nuclear total. Não haveria vencedores. Moscou viraria cinzas radioativas. Washington viraria pó. O planeta inteiro entraria em um inverno nuclear. Por 80 quilômetros de terra congelada. Nem Stalin era louco o suficiente para isso. A doutrina da destruição mútua garantida transformou o Alasca num território paradoxalmente mais seguro do que muitos outros. Era próximo demais, importante demais, americano demais para ser tocado sem desencadear o apocalipse. Razão número 2. O pesadelo logístico. Vamos falar sobre algo que Hollywood nunca mostra: logística militar. Invadir é a parte fácil. Ocupar e manter território é onde impérios vão para morrer. E o Alasca seria o maior pesadelo logístico imaginável para a União Soviética. Primeiro, o clima. Estamos falando de um dos ambientes mais hostis do planeta. Temperaturas que chegam a 50 graus no inverno. Tempestades de neve que duram dias. Noites que duram meses no extremo norte. Manter uma força de invasão operacional nessas condições exigiria uma cadeia de suprimentos absolutamente gigantesca. Segundo, a distância. Sim, o Estreito de Bering é estreito, mas a Sibéria Oriental Soviética era, e a Rússia moderna ainda é, uma das regiões mais remotas e menos desenvolvidas do país. Não havia portos adequados, estradas decentes ou ferrovias conectando a região ao resto da URSS de forma eficiente. Como você transporta tanques, munição, comida, combustível e soldados através de milhares de quilômetros de tundra congelada? Terceiro, a infraestrutura inexistente. Diferente da Europa ou da Ásia, onde havia cidades, estradas e ferrovias para usar ou destruir, o Alasca era principalmente deserto gelado. Invadir seria fácil, mas e depois? Como você mantém 50 mil, 100 mil soldados alimentados, armados e operacionais num território sem praticamente nada? A União Soviética aprendeu essas lições dolorosamente no Afeganistão décadas depois. O Alasca seria o Afeganistão multiplicado por 10, em esteroides, coberto de gelo. Razão número 3. A resposta americana seria devastadora. Os Estados Unidos não eram idiotas. Eles sabiam exatamente quão vulnerável era o Alasca geograficamente e, por isso, transformaram a região numa das áreas mais militarizadas do planeta durante a Guerra Fria. Bases aéreas foram construídas e expandidas. Sistemas de radar de última geração monitoravam cada centímetro quadrado do céu e do mar. Batalhões de soldados especializados em guerra ártica foram estacionados permanentemente. Submarinos nucleares patrulhavam as águas. Caças interceptadores estavam sempre prontos para decolar em minutos.
Mas o verdadeiro dissuasor era o Strategic Air Command, SAC. O Alasca abrigava bombardeiros nucleares capazes de alcançar Moscou. Qualquer movimento suspeito soviético perto do Estreito de Bering acionaria uma resposta massiva, não apenas localmente, mas globalmente. A URSS sabia que um ataque ao Alasca não resultaria apenas numa batalha regional. Desencadearia a Terceira Guerra Mundial instantaneamente. E tem mais. A geografia que tornava o Alasca próximo da Sibéria também o tornava próximo demais para os soviéticos confortavelmente. Bombardeiros americanos baseados no Alasca podiam alcançar alvos estratégicos soviéticos mais rapidamente do que aqueles baseados na Europa ou no Japão. O Alasca não era apenas uma vítima potencial, era uma adaga apontada para o coração soviético. Razão número 4. Não valia a pena estrategicamente. Aqui está uma verdade brutal. O Alasca simplesmente não era importante o suficiente para justificar o risco. Sim, tinha recursos naturais, petróleo, ouro, madeira, pescados, mas a URSS tinha tudo isso na Sibéria. Não precisava invadir ninguém para conseguir esses recursos. O Alasca era importante para os Estados Unidos como ponto estratégico de defesa, mas para a União Soviética era apenas terra. Terra muito distante, muito cara de manter e que desencadearia uma guerra nuclear. Os objetivos estratégicos soviéticos durante a Guerra Fria estavam em outros lugares. Europa Oriental, manter os satélites sob controle, Oriente Médio, petróleo e influência, África, recursos e aliados, América Latina, expandir o comunismo no quintal americano, e Ásia, especialmente em relação à China depois do rompimento sino-soviético. O Alasca era um ponto no mapa, próximo geograficamente, mas irrelevante estrategicamente quando comparado aos verdadeiros prêmios geopolíticos em disputa. A verdade que ninguém fala. No final das contas, a não invasão do Alasca pela URSS revela uma verdade profunda sobre a Guerra Fria. Ela foi chamada de fria por um motivo. As superpotências lutaram através de proxies, espionagem, propaganda e corrida armamentista, porque confrontação direta significava suicídio coletivo. O Estreito de Bering, apesar de estreito fisicamente, representava um abismo intransponível politicamente e militarmente. Não era o oceano que mantinha as superpotências separadas. Era o conhecimento mútuo de que cruzar aquela linha significava o fim de tudo. Há algo quase poético nisso. Dois impérios colossais, armados com milhares de ogivas nucleares, separados por uma distância que você poderia atravessar caminhando algumas horas, e ainda assim incapazes de se tocar por medo da própria destruição. O Alasca permaneceu americano não porque fosse impossível de invadir, mas porque invadir era impossível de sobreviver politicamente. Lições para hoje. Essa história tem implicações fascinantes para o mundo contemporâneo. Com o aquecimento global derretendo o gelo ártico, o Estreito de Bering e a região do Ártico voltaram a ser pontos de tensão geopolítica. Rotas marítimas que estavam congeladas por milênios agora estão abrindo. Recursos naturais antes inacessíveis estão ao alcance. E países como Rússia, Estados Unidos, Canadá e até China estão de olho na região. A diferença é que agora, sem a Guerra Fria, as regras mudaram, mas algumas verdades permanecem. Geografia ainda é destino, poder nuclear ainda é dissuasor e logística ainda vence exércitos. E você, o que acha? A União Soviética deveria ter tentado? Foi covardia, prudência ou simplesmente bom senso estratégico? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você curtiu essa história maluca de geografia, estratégia militar e paranoia da Guerra Fria, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo insano vindo por aí.
Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora história ou que fica discutindo cenários alternativos de guerras. E se quiser ir mais fundo nesses assuntos, comenta aí embaixo qual história você quer que eu explore no próximo vídeo. A espionagem americana na Sibéria, os túneis secretos sob Berlim, o plano americano de invadir Cuba. Você decide. Até o próximo vídeo.